olha só, vamos entrar nos discos que vão surgir mais papos, mais curiosidades e mais histórias, né? Antes, então, eu quero só falar que durante a década de 80, reforçando e agradecendo a todos que chegaram aí, estão comentando no chat, se vocês puderem apoiar o Pitadas do Sal também, fazendo o nosso querido superchat, que nem o Rafael fez ali, né, mandando a sua pergunta com o superchat, eu vou ficar muito feliz e agradecer. Durante a década de 80, que assim, eu considero as décadas dividido do ano 1, ou seja, de 81 até o ano 10, que é 1990, 10 anos. A outra forma, de 80 a 90, também está certa. Eu considero essa de... Só para explicar, para justificar, essa abordagem, né, seguindo esse raciocínio, a primeira década do calendário gregoriano seria de 1 a 10, a segunda de 11 a 20, assim por diante. Então, eu estou levando isso em consideração, por isso que o Mundo Cane está aqui, que foi lançado em 1990. Durante essa década, o Lulu lançou 8 discos de estúdio, né? E tem hits, uma penca de hits, cada álbum dele tinha 2, 3 hits, né? Então tem Como Uma Onda no Mar, Um Certo Alguém, Toda Forma de Poder, Sincero... Nossa, tem vários, a gente vai passar por eles aqui. Um som inovador. Inovador que eu falo assim, ele não estava inventando a roda, se estava produzindo aqui. O Lulu sempre teve um bom gosto danado para os arranjos das músicas dele, né? Então isso fazia uma diferença danada na época, por isso que eu falei do som elegante, da guitarra e tudo, e por se cercar de músicos muito foda, como Arthur Maia, Léo Gandelman, Paul de Castro, Vinícius, Claudinho Infante, Nico Rezende. É uma galera da pesada, assim, tá? E a produção do Onipresente, Liminha, né? O Lulu não apenas dominou as paradas dos anos 80, né, as paradas de sucesso, como se tornou também essa voz influente, ajudando a moldar o cenário musical com a sua criatividade, a sua originalidade, né? Isso foi muito importante. E a trajetória do Lulu Santos até 1990 ela foi marcada, para mim, eu avalio dessa forma, por uma constante evolução e experimentação, mantendo-se sempre relevante e muitas vezes à frente do seu tempo, né? Então, para mim, os álbuns dos anos 80 não são apenas coleções de músicas, mas verdadeiros tesouros, sabe, musicais, para mim, que continuam a me inspirarem, a inspirar muita gente e a emocionar fãs até hoje. Eu quero só destacar como informação assim que o Lulu foi casado com a jornalista Scarlett Moon de 1978 a 2006. Eles se conheceram em uma festa na casa do Caetano Veloso. A Scarlett, já mãe de 3 filhos, uma delas eu fiz tablado com ela, a Gabriela Chevalier, do casamento anterior, também o Cristóvão e tudo. Ela havia feito uma laqueadura e impediu que o casal tivesse outros filhos, né? Lulu, então, criou os Enteados e entre 2008 e 2016 o Lulu namorou o empresário Bruno Azevedo e em 2018 ele se declarou bissexual, o que não foi espanto para ninguém, né? Todo mundo, já desde os anos 80, já sabia disso, mas achei importante um artista da envergadura dele colocar, né, a cara para fora e se declarar. Isso ajuda muitas pessoas também a se assumirem e se sentirem empoderados para isso. E ele começou a namorar o analista de sistema Clepson Teixeira, com quem se casou e, segundo eu tenho informações, está junto até hoje. O Fabrício citou aqui o compacto, né, assinado não como Lulu Santos, assinado como Luiz Maurício, que é Melô de Amor e Gosto de Batom. Melô de Amor foi trilha sonora da novela Plumas e Paetês Nacional também, foi onde eu tomei contato com essa canção. Mas Lulu Santos assina antes, tem uns compactos, e o primeiro álbum que a gente vai citar aqui, Tempos Modernos, produzido pelo Liminha, lançado em 1982, com De Repente Califórnia, a própria Tempos Modernos, De Leve. Nossa, De Leve, Palestina e tudo. Vamos falar então de Tempos Modernos, rapazes. Só uma coisinha do compacto, você falou da trilha sonora, só entrou na trilha sonora da novela porque era ele quem escolhia as músicas que entravam. Ele trabalhava na Ação Livre. Ele insistiu pra cacete. No saco. A história é legal porque ele... Rapidinho, depois a gente entra no... Claro.
História. Ele trabalhava, e um dos trabalhos dele, das funções, era escolher as músicas. Então ele mandava uma lista de 30 músicas, os caras cortavam 10, e aí a música dele tinha sido cortada. Ele vai lá, mandava uma lista de 20, mas ele incluía dele de novo. Ele foi incluindo até que sobraram 10, sei lá, 10, 12, e aí ele deixou a dele no meio da coisa. Foi por isso que a música entrou na novela. Eu não sei se o Fabrício ou você vão lembrar, tem uma história com o João Araújo. Essa história com o João Araújo, se eu não me engano, ele insistiu tanto e falou: pô, João, a música tá estouradona aí, de repente Califórnia, com o Ricardo Graçamelli, tudo, a música é minha. Pô, e eu não posso botar minha música e tal. Aí parece que o João colocou e demitiu ele. Mas demitiu. Você quer ser músico? Beleza. Aí no dia seguinte ele foi demitido. Ele foi demitido. Colocou a música e no dia seguinte foi demitido. E que bom que o João fez isso. Pô, obrigado. É isso. O Cazuza foi assistente dele na gravadora, o Danilo tá lembrando, é verdade. Foi. Tempos modernos, meninos. Eu esqueci de abrir, eu queria ter aberto, eu falei que me atrapalhei todo, eu queria ter aberto aqui o álbum para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo... Se quiser, tem aqui, ó. Tá aí, ó. Eu tenho vinil também. Cadê? Ó, é bom que vocês trazem os discos, eu nunca trago nada. Tá aqui, ó, coisa linda. Aquele que eu falei que eu tenho orgulho de ter comprado na Hi-Fi, que tem um carimbinho, que era caro pra cacete, a Hi-Fi no Rio Sul, né? Aí a Hi-Fi tinha era uma grife. Colocar o carimbo. Não vai dar para ver, tem um carimbo aqui, ó. Sim. Dito Hi-Fi, assim. E eu comprei eu comprei em 83, o Tempos Modernos e o Ritmo do Momento juntos. Eu acho maravilhoso, galera. Vou falar a relação das músicas aqui, ó. Lado A, Tempos Modernos, do Lulu Santos. Tudo com Você, Lulu Santos e Fausto Nilo. De Repente, Califórnia, Lulu Santos e Nelson Motta, também uma parceria muito prolífica, né? De muito sucesso. Sim. Scarlet Moon, que foi um presente da Rita Lee para ele. Sirigaita, Lulu Santos e tinha outro nome. Scarlet Moon, né? Vamos falar sobre isso. Boli Boli, apenas do Lulu. Palestino, Lulu e Nelson Motta. Areias Escaldantes e De Leve. Areias do Lulu e Nelson Motta, e De Leve, como eu falei, a versão do Gilberto Gil e da Rita Lee, que eu acho o arranjo muito, muito diferente do que estava tocando em 1982 ali nas rádios, né? Produção do Liminha, tá aqui tudo. A versão em CD ainda tem mais 2 músicas, né? Tem... Tesoura da Juventude e Ficção Científica. Que foram lançadas em compacta na versão do CD. Para mim, um álbum maravilhoso. Carinha do Lulu aqui, ó, faceiro, né? Olha essa cara, essa expressão, meu primeiro álbum. A carinha dele. Consegui gravar meu primeiro disco. Eu amo, cara, Tempos Modernos. Tempos Modernos, apesar da produção do Liminha, quer dizer, veja bem, Liminha é um excelente músico, um grande produtor, ele moldou o som dos anos 80, mas talvez isso tenha atrapalhado um pouco. Todos os anos 80 é o Liminha. Tudo parece. Mas esse início aqui ainda não tá. A gente não estava ainda muito contaminado por ele, né? Mas o Liminha ainda não era o Liminha, né? Esse disco talvez envelheceu bem, porque o Liminha também devia estar se encontrando como produtor. Estava começando. Então, ele não tem aquele som meio igual. Ele tem uma coisa diferente. E foi o que mais... Eu acho que foi de todos eles dessa década o que envelheceu melhor. Ele troca pouca coisa dos arranjos até hoje. Eu lembro que eu ouvi De Leve quando ele abriu os shows do Eric Clapton em 1990. Ele tocou De Leve uma versão muito parecida com isso aqui. Foi em 90, aquela apresentação do Eric na Praça da Apoteose? Foi em 90? Praça da Apoteose, 90. Eu fui, estava lá. Eu ouvi, ele tocou, na verdade, no soundcheck, ele não tocou no show. Eu estava viciado. Mas ele fez uma apresentação. Fez. Meio que a abertura. No soundcheck ele tocou De Leve na abertura do show, ele não tocou. Entendi. Estava muito bem, ele já começou a mudar, ele já mudava aquilo, quer dizer, de 82, né, para 90, já são 8 anos, ele já estava com essa de atualizar as coisas. Mas esse disco nem precisava ser atualizado. Esse disco nem precisava. Palestina, pô, na boa. Por que isso não fez sucesso?
O que eu vi numa entrevista uma vez que ele falou que ele gostou desse disco, mas não era o som que ainda ele estava buscando. Aí, com a ida do Liminha depois para os Estados Unidos, que o Liminha é um cara que a gente tem que tirar o chapéu, não estamos falando do Liminha, mas acho que um dia vale uma live pro Liminha, viu, Salva? Segue a dica. Boa. Mas é um cara que não ficou encostado aqui, ele quis ir para os Estados Unidos para entender, e ali ele entendeu que se você colocasse o bumbo aqui e o bumbo ali, ou ali dentro do estúdio, ia ter um som diferente. O Liminha foi um cara que estudou muito. Então, aí nos próximos discos, e aí se valeu muito depois do Paralamas, todo o pessoal do Titãs, que o Liminha produziu e tal, com essa experiência. Mas o Lulu já acreditou no Liminha já em 82 aqui, quando ele não era... Já tinha bastante desse estudo, mas depois ele já consegue concretizar isso um pouco mais. E desse disco aqui, Tempos Modernos abre o show, né? Até hoje. Tempos Modernos está aí, um clássico do clássico. Hino clássico. De repente, Califórnia talvez seja mais conhecida, não sei. Do clássico, eu acho que o Tempos Modernos ele tem, aí, opinião pessoal, um icônico muito forte, assim, né? Hoje o tempo, né? Aquela coisa assim. Se tornou um hino, né? Praticamente. Ele até começava dessa maneira, o show, assim, e é uma música do primeiro disco. Se você pegar os primeiros discos de uma maneira geral, você tem uma ou outra ali, mas essa daí se tornou um hino. Tudo com Você, de repente, Califórnia, né? A parceria. Tocou também. Areias Escaldantes foi um filme, né? E a música... um filme posterior, e ela era abertura de um programa sobre música que o Nelson Motta apresentou, não lembro em que canal agora, durante um curto período, chamado Mocidade Independente. O filme aconteceu em 85, na verdade, Isso, né? Bem depois ali. Mas, você tem uma música, o nome de um filme, são poucos que tem ali, né? Tesouros da Juventude tocou bastante também. Enfim, o primeiro disco eu acho que é bastante recheado. Esse começo é arrasador. Tempos Modernos, tudo com Você e de repente Califórnia. Que trinca, né? Que trinca. Gosto muito de Palestina. Também. Eu gosto muito de Palestina. Essa garota é mesmo um perigo. Adoro. E ele fala, né? Enlouquecendo de desejo. Essa é outra que merecia ter tido tempo de rádio. Eu acho que também teve uma coisa. Tinha, nesse começo dos anos 80, tinha tanta gente aparecendo que era difícil ficar trocando do mesmo artista. Tinha muito artista. Tinha. Esse 82, início, quando 85, começou, 84, 85, porra, foi era um negócio que aparecia gente boa o tempo todo, com muita coisa para tocar. Aqui eu lembro de ter tocado no rádio Tempos Modernos muito, Tudo com Você muito, de repente Califórnia, num primeiro momento com Ricardo Grassamello, que era a trilha sonora do filme Menino do Rio, depois as rádios adotaram também com o Lulu, Scarlet Moon tocou um pouco, menos do que essas três primeiras, e de leve. Tocaram, isso assim, tocaram muito. Depois tocou Tesouros da Juventude, tocou um pouco e tudo, e Areias Escaldantes também. Mas Tempos Modernos, Tudo com Você, de repente Califórnia e Scarlet Moon, e de leve tocou muito. De leve era trilha sonora de uma novela também, não de abertura. Fazia parte da trilha sonora de uma novela que eu não me recordo qual agora. Já era o prefácio do amor dele pelos Beatles também, né? Porque ele é muito fã. Né? Ele é muito fã dos Beatles. Ele sempre colocou. E é interessante que essas três aí estão no repertório até hoje, né? Tá no show. Porque, assim, você fazer um show ali em 84, com 2, 3 dias, é uma coisa. Você fazer um show em 2024, com a discografia que ele tem. A discografia que ele tem, 12, 13, 14, só de estúdio, cara, aí é outra coisa, porque é a seleção da seleção da seleção, né? E, de repente, a Califórnia, por exemplo, sempre está ali junto com uma onda ali, junto com a sereia, enfim, está tudo ali que ele coloca tudo junto, fazendo um medley ali, né? Impressionante, impressionante. Então, descasso, né? Só fazendo um detalhezinho, como que é interessante, assim, eu falei da música do Bernardo, que ele gravou depois, mas a Sereia, que estourou no Memê e Eu e Memê, que é de 95, Eu e Memê e Eu, de 95, mas essa música foi gravada... Pela Fafá de Belém.
em Multiplax 1 em 83. O Lulu fez, cara, ficou ali, passou, e ela, no meu entender, ficou um pouco despercebida. E ela volta com o Lulu em 95, estourando. Para mim, é uma música lindíssima, lindíssima, adoro a música Sereia. O André está trazendo uma informação aqui, eu me equivoquei, é verdade, André, a abertura era com Tesouros da Juventude, eu falei Areias Escaldantes, né? Eu errei, é um ato falho, eu queria dizer Tesouros da Juventude, tanto é que até ele fala, tem um trecho que ele fala, Mocidade Independente, né? E era o nome do programa em Tesouros da Juventude. Obrigado, André. Eu gosto da galera que acompanha. A gente pede desculpa pelos nossos erros, assim, que vai acontecer. A idade atrapalha, eu anoto aqui. Agora há pouco você não percebeu, mas você foi falar toda forma de amor, você falou toda forma de poder. É engenheiros, né? Não tem jeito. Mas, são os atos não falhos. Os atos não falhos, não tem jeito.